Bom dia, amados irmãos. Estamos no 6º devocional no Evangelho de Marcos. Temos dado 3 características do servo de Deus. Temos dado não. Estou ainda na primeira característica, que é a autenticidade, e essa é a terceira mensagem sobre a importância de se ser real, se ser genuíno no reino de Deus. Jesus Cristo foi a pessoa mais real e genuína, sem subterfúgio, sem disfarce, sem máscaras, que esse mundo já viu. E ele solicita, na realidade, é uma exigência, um pré-requisito do reino de Deus, a verdade. Ele disse: eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. A falsidade não cola com Jesus Cristo. O embuste. Então, eu continuo tratando da autenticidade a partir do Evangelho de Marcos, porque vivemos num mundo pirateado, falsificado, um mundo que parece tipo Denorex. Lembra aquele artigo que se punha no cabelo antigamente, tinha propaganda e o bordão era Denorex, parece, mas não é. Então nós vivemos num mundo Denorex que parece, mas não é. Nas igrejas, crentes que parecem, mas não são. Igrejas que parecem igreja, mas não são. Então, se tem uma mensagem mais urgente para os dias de hoje, é sobre a autenticidade. Vamos avançar por conta do nosso tempo. Nós vimos Marcos apresentando Jesus como Filho de Deus, no verso 1, no 10:45, ele apresenta como Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. Era o servo de Deus, autêntico, dinâmico, porque o servo de Deus é dinâmico, não é aquele cara passivo, aquele mosca morta, vivendo na zona de descanso, de parasitismo, que não realiza nada para o reino de Deus. E o pouco que realiza para Deus são coisas pequenas que não têm impacto. E eu fico abismado como Jesus Cristo, em apenas 3 anos, ele realizou mais do que eu realizei em quase 40 anos de ministério. Nós poderíamos, se nós fôssemos olhar o tempo de Jesus Cristo, o tempo em que ele passou em cada local. Por exemplo, ele concentrou mais tempo na Galileia, que era aquela região mais pobre, mais problemática da geopolítica de Israel. Ele passou 30 meses ali. Passou 6 meses no sul da Judéia. Verdade, ele irrompe na cena desse mundo logo no capítulo 1:13, quando ele, por proatividade, por decisão própria, ele vai até João, que era o preparador da sua vinda, e pede o batismo, para se identificar com os pecadores sem ser pecador. Ele teria pecado sim, porque os pecados dos pecadores seriam lançados por ele. Então, ele procura João Batista. Diz aqui no 1:9, naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. João quis até contestar, disse: não, é para ser assim. O que a justiça de Deus exige na palavra de Deus, eu vim aqui para cumprir. O servo de Deus é aquele que cumpre o que a palavra de Deus manda, sem questionar, mesmo que outros questionem. Em seguida, ele sabe que verdadeira liderança, verdadeira proatividade é compartilhada. Você não pode agir sozinho. Ele estava como homem. E Deus gosta de trabalhar com a equipe, por isso que ele criou anjos que sequer precisavam. Deus é um Deus que trabalha
corporativamente. Por isso que ele criou uma nação para fazer aliança com ela. Criou a igreja. E a igreja deve ser dinâmica como o seu Salvador, que ele veio para servir e resgatar. Então ele irrompe na cena no capítulo 1. Do 1:14 em diante até 9:50, ele está lá na Galiléia, agindo, trabalhando, ativo, juntamente com sua equipe, seus discípulos. No capítulo 10, ele volta para a Judéia e também em intensa atividade. E volta para Jerusalém para cumprir sua missão maior, que é morrer pelos pecadores. Eu vou orar agora, pedir para que Deus continue conosco. Senhor Deus, nos ajuda nesse tempo. No nome de Jesus, amém. Então, você percebe que Jesus, então, é a pessoa mais autêntica que já existiu, e essa autenticidade dele transformava ele numa pessoa extremamente dinâmica e poderosa nas mãos de Deus. Alguns não realizam nada porque não são autênticos. É interessante que Marcos é o mais curto dos evangelhos, dos 4 evangelhos. Ele foi escrito 25 anos antes de Mateus. É interessante que Mateus e Marcos são chamados evangélicos sinóticos. Eles trazem quase todo do material de Marcos inserido lá, com mais detalhes. É dito pelos comentaristas que, se juntar Mateus e o material que Mateus copia de Marcos e Lucas, você vai sobrar apenas 25 versículos de Marcos que não vão estar em um ou em outro. Na realidade, os 4 evangélicos são 4 relatos jornalísticos que contam a cena do que realmente aconteceu. E Marcos é o mais breve deles, baseado em Pedro, talvez o mais autêntico dos discípulos. Pedro falava na lata, Pedro não tinha... vamos dizer assim, esse negócio de falar na lata mostra também que Pedro tinha pouca sabedoria, se metia muito enrascada, porque falava sem pensar, falava precipitadamente. Porém, havia uma coisa em Pedro que ninguém podia duvidar, era uma pessoa autêntica. Era uma pessoa autêntica. Então, João, ele tem em vista os romanos. Os romanos não se preocupavam tanto como os gregos, com doutrina, com ensinamento, com filosofia. Os romanos eram homens de ação. Eles não se importavam muito com quem a pessoa era, mas com o que ela podia fazer. Por isso que Marcos não se preocupa muito em dar a genealogia de Cristo. Eles vão mostrar a vocês quem é o verdadeiro homem de ação, proativo, o verdadeiro líder. Por isso que só em Marcos você encontra 41 vezes a expressão imediatamente, ou em seguida, ou Cristo engatando uma coisa não. Por isso que em 3 anos ele fez mais do que a maioria dos pastores fazem em 30. É o servo por excelência, é o resgatador, é o realizador. Lições para que a gente termine essa live. Lições que aprendemos de Cristo como esse líder autêntico, consistente e realizador, eficaz. Então, nós aprendemos com Cristo que liderança que vale a pena seguir ou exercer demonstra altos padrões de autenticidade, de integridade pessoal. O líder cristão genuíno vê o ministério como um chamado para servir, como uma vida de vocação como a de Cristo para resgatar. Ele não vê ministério como uma posição, como uma possessão pessoal,
como um trabalho profissional. O foco essencial é exatamente o outro, não a própria pessoa. Uma lição para nós, se queremos ser servos líderes como Cristo, ou líderes servos. Os verdadeiros líderes são como Cristo, eles gostam de pessoas, eles constroem relacionamentos. Cristo começa seu ministério já elegendo 12. Só é líder se você tem seguidores, porém líder não é chefe. Muitos pastores pastorearam ovelhas que quando os encontram diz: olha, eu tenho meu pastor atual, mas o Senhor continua sendo o meu pastor do coração. Às vezes é até a esposa de um pastor que diz: olha, fulano é meu marido, mas o Senhor é que é meu pastor do coração. Diz isso às vezes na frente do marido. Alguns pastores têm experimentado isso. Provando que líder não é porque você tem um cargo de pastor numa igreja. Você não é líder porque você foi eleito diácono, presbítero. Você é líder porque você tem seguidores. E você tem seguidores porque você tem vida, você tem integridade. Você é autêntico, você é real. E bons líderes são como Cristo, eles resistem bem às provações e os testes que servem para limpá-los, para moldá-los, para burilá-los. Os líderes sabem que tudo que eles fazem acaba por exercer alguma influência. Por isso que eles tomam cuidado com seus atos. O nosso tempo está quase acabando. Mas nós vamos avançar. Só mais um pouquinho. Para terminar, o líder espiritual, ele tem um foco espiritual e não um foco materialista. Seu foco é espiritual. Ele busca ouvir o Espírito Santo para ter as atitudes corretas. A sua maior cobiça é experimentar mais da graça de Deus e não ter mais dinheiro, mais influência, mais popularidade. Desejo de refletir o caráter e a pessoa de Cristo com a ajuda da transformação do Espírito Santo, como João. Naquela época, um escravo fazia tudo, mas o que era mais humilhante para ele era desatar a alpercata, né? Aquelas alpercatas de couro que tinham um bocado de cordões e tal, e devia cheirar muito mal. Era um ato muito humilhante. Nós vimos que João disse, olha, ele poderia ter usado o seu sucesso na pregação para se elevar. Ele disse, olha, importa que Jesus Cristo cresça e eu diminua, eu não sou digno de desatar, né, os cadastros da alpercata dele, da sandália dele. Porém, esse Jesus Cristo deu esse exemplo. Ele desata as alpercatas dos discípulos lá no cenáculo e lava os pés dele, ainda vai pegar o chulé daqueles lá. Portanto, o verdadeiro líder, servo de Deus, ele é um servo por excelência, não enfatizando os seus direitos, como Paulo disse, ele não se apegou aos seus direitos, porém ele é capaz e disposto a se colocar no lugar dos outros, a se humilhar, a trabalhar pelos outros, a ganhar os outros para Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, nos abençoa. Que sejamos servos como o Senhor foi, Senhor Jesus Cristo. No teu nome oramos ao Pai. Amém.